Zema, acompanhado das autoridades do estado, em Juiz de Fora, acompanhando a tragédia da chuva. Em instantes voltaremos a esse assunto aqui na Jovem Pan. Agora, retornando a Brasília, a representação brasileira no Parlasul aprovou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado depois de mais de 25 anos de negociações. O texto segue agora para análise do Congresso Nacional. Repórter Beatriz Souza, mais uma vez aqui com a gente. O governo acredita em uma análise rápida do plenário da Câmara. É isso, Beatriz? Oi, boa noite. Olha, a expectativa é que fosse votado agora à noite aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Ele até foi colocado em pauta, mas até o momento ainda não teve votação. A previsão é de que fique para amanhã. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a votação desse acordo é uma prioridade para essa semana. Então, a gente espera que não passe de amanhã. Esse texto aqui está sobre relatoria do deputado Marcos Pereira e já foi aprovada na representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul, como você disse, precisa ser votado na Câmara dos Deputados e depois vai seguir para apreciação no Senado, para também ser votado no Senado Federal. O governo acredita sim em uma votação rápida, em uma aprovação rápida, tanto no Senado quanto na Câmara, justamente por conta das incertezas em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Inclusive, o próprio presidente da Câmara dos Deputados chegou a dizer nas redes sociais que, devido a essas incertezas, o Brasil precisa lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Então, a gente aguarda aí essa votação do acordo Mercosul e União Europeia. Volto com você. Ô Beatriz, deixa eu aproveitar e te perguntar, o deputado Hugo Mota já decidiu quem será, afinal, o relator do acordo aí na casa? Sim, essa relatoria já foi decidida, é com o deputado Marcos Pereira, ele inclusive que já foi ministro da Indústria e Comércio e foi avaliado por Hugo Mota como uma pessoa experiente para lidar com essa relatoria desse assunto tão importante para o Brasil. Beatriz Souza com a gente até daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer. Dora, esse é um tema que aparentemente é mais distante do interesse da população, porque a gente não vê ainda qualquer tipo de efeito desse acordo, tanto é que o acordo está na geladeira lá na Europa. Mas há um esforço do parlamento para que isso esteja aprovado, já pensando se esse acordo for efetivamente destravado lá na Europa, não é, Dora? Exatamente, para todos os efeitos, o Brasil faz a sua parte, porque é um acordo importante em que o Brasil se empenhou, particularmente o governo Lula se empenhou na concepção, na execução, né, na elaboração desse acordo. Então, é mais do que prioritário para o Brasil deixar as coisas no que depende de nós, arrumadas, e é isso que vai acontecer sem o menor problema, sem o menor entrave no Congresso. Os parlamentos todos têm que aprovar dos países envolvidos, não é deles? Mas queremos saber de dinheiro, o que vai baratear aqui, o que pode acontecer, vai saber quando, né? Mas quando formalizados os dois lados, forem derrubadas as resistências também do lado da União Europeia. Agora, Tiago, aqui no Brasil, o agro anda tentando novas garantias nesse acordo. Talvez seja isso que explique a demora na Câmara, porque foram colocadas muitas salvaguardas, a possibilidade de aplicação de cotas de exportação, e para o agro o acordo é mais relevante até do que a indústria. A gente pode receber produtos industriais da Europa mais baratos, a tendência é de uma redução gradual das alíquotas dos dois lados, seria dos maiores blocos comerciais do mundo, mas o agro não gostou muito dessas limitações que foram colocadas e tenta ainda colocar algumas garantias adicionais do lado do Brasil. Bom, voltando a falar sobre a situação dramática em Minas Gerais, só em Juiz de Fora a quantidade de chuva de fevereiro foi o triplo do esperado para o mês. E gentilmente nos atende agora, o nosso entrevistado é o vice-governador do estado, Matheus Simões, governador chegando aqui para participar do Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, governador, por nos atender. Bem-vindo. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês, mesmo num momento tão difícil para nós aqui.
Pois é, governador, nós ouvimos inclusive a fala do governador Romeu Zema. Efetivamente, o que é possível fazer nesse momento, não só do ponto de vista da ajuda do governo do estado, mas também todas as articulações para que haja uma ajuda do governo federal. A gente conversou agora há pouco com o prefeito de Ubá, a cidade foi 100% destruída praticamente, governador. Eu estive nas duas cidades hoje mais atingidas na Zona da Mata, Juiz de Fora e Ubá. A situação é um pouco diferente nas duas, porque em Ubá nós tivemos uma destruição completa da infraestrutura urbana, né? 4 pontes destruídas e 4 pontes interditadas. A cidade teve uma redução de 70% da sua ligação de uma margem à outra do rio que corta a cidade no meio. Em compensação, em Juiz de Fora, o que nós tivemos foi um problema de deslizamento de barrancos. Então, são situações diferentes, curso d'água com muita velocidade em Ubá e descida de encostas em Juiz de Fora, com mais mortos em Juiz de Fora. As duas cidades vão passar por um momento muito difícil ao longo dos próximos meses na recuperação da sua infraestrutura. E hoje eu tive uma reunião longa com o prefeito da Mato, que conversou com vocês agora mesmo, exatamente orientá-lo como buscar os recursos do governo federal. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, para os municípios de Minas Gerais que têm tido problemas com chuvas, tem sido um desafio enorme conseguir recursos federais. A lei diz que os estados cuidam da emergência e a União cuida da reconstrução, mas a verdade é que a União não tem feito a reconstrução, infelizmente. Na última década, eu posso dizer, isso tem penalizado muitos municípios, porque o município, você imagina, ele já passa por um problema econômico grave quando ele passa por uma situação como essa que o Ubá e Juiz de Fora passaram, mas o governo federal tem segurado os recursos, isso é uma pena. Agora, o governador, como se superar isso? Porque a gente já viu na tragédia lá do Rio Grande do Sul, muitas vezes um jogo de empurra entre autoridades, quem tem razão, quem não tem razão. De que forma é possível superar isso o mais rápido possível e pensar, obviamente, na população, né? Eu e o governador Romeu Zema resolvemos vir para a região exatamente para que a gente possa dar uma resposta aqui, independentemente de quem seja a competência. Eu tenho repetido isso, né? Não me interessa muito saber quem é que devia pagar. O problema acaba sendo nosso, obviamente, porque são mineiros que estão sendo atingidos. Então, nós já estamos liberando 38 milhões de reais para a Prefeitura de Juiz de Fora, quase 10 milhões de reais para a Prefeitura de Ubá. Estou mandando máquina para a Prefeitura de Ubá, a Prefeitura de Juiz de Fora disse que não precisa de maquinário. E já me comprometi em fazer os investimentos de infraestrutura que o Ubá vai precisar de recuperação de uma série das vias de acesso. Então, eu e o governador Romeu Zema estamos assumindo o compromisso de ajudar os municípios ali, literalmente, pegando na mão, ajudando a montar processo, colocando dinheiro, colocando máquina, colocando equipe. Eu estou com 500 homens mobilizados nesse momento. Nós estamos as várias forças em Ubá e em Juiz de Fora, ainda tentando fazer limpeza e, obviamente, o resgate das últimas vítimas, em que pese nesse momento, infelizmente, nós já estamos falando da localização dos últimos corpos, né, obviamente. Vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, conversando com a gente. Vou chamar as nossas comentaristas. A próxima pergunta, governador, de Dora Kramer. Dora. Boa noite, governador. Eu quero lhe fazer uma pergunta, saindo um pouco de Minas Gerais e abordando essa questão, quer dizer, o senhor na condição de menos de mineiro e mais de brasileiro, agente público. A gente sempre vê chuva forte, é sempre uma tragédia. Hoje assola Minas Gerais, mas a cada verão assola uma região, uma cidade, um estado diferente. E o poder público está sempre nessa situação de remediar o que não tem remédio, que são as mortes. E é claro que atinge sempre os mais vulneráveis. Isso não acontece na Vieira Soto, nem nos Jardins, né? Para pegar exemplos do Rio e São Paulo. O que dá, como é que o poder público deve se colocar diante disso? É se conformar, governador, em sempre correr atrás para remediar o que não tem remédio? Entendo que não, Dora. Eu acho que nós temos 3 formas de enfrentar isso e a gente tem que tratar isso de peito aberto. Primeiro é entender que nós vivemos realmente um momento de mudanças climáticas que exigem infraestrutura resiliente. Estou dizendo que nós temos que ter investimentos em estruturas de drenagem melhores, coisas que não eram pensadas no passado. Isso custa dinheiro e esse investimento tem que ser feito. Então, quando Minas Gerais, por exemplo, resolveu destinar
o fundo de saneamento que está sendo criado com a privatização da Copasa, para também cuidar de drenagem, as pessoas me questionaram, falaram, mas por que de macrodrenagem? Vamos falar só de esgoto. Eu falei, gente, esgoto vai ser universalizado porque a lei manda. Eu tenho que fazer investimento em infraestrutura de drenagem. É uma coisa que no Brasil não existe, nós não falamos desse assunto. Então, uma primeira providência é começar a falar com mais seriedade sobre investimentos em macrodrenagem. Um segundo problema que nós temos que cuidar que é conseguir trabalhar com verdade com a população. Ocupação de margem de rio será sempre um problema. Então, o que nós estamos assistindo em vários dos municípios que passam por esse problema, o caso de Ubá, por exemplo, é ocupação de margem de rio onde não devia haver. A gente viu veículos boiando dentro do rio Ubá, mas são veículos que estão boiando ali dentro porque as concessionárias foram construídas em cima do rio, efetivamente. Onde a gente jamais deveria ter permitido o zoneamento urbano de acontecer. Só que a gente vai deixando isso passar porque já está construído, ninguém quer ter a conversa difícil sobre a retirada dessas empresas dali. E a questão das encostas, a remoção que demanda investimento em moradia. Se faz muita comemoração e propaganda com Minha Casa Minha Vida, mas a verdade é que o Brasil tem um déficit habitacional absurdo e a gente ainda tem milhões de brasileiros que moram em áreas que nós todos sabemos não deveriam ser ocupadas. Essa cena que está na tela agora, há um segundo atrás, é onde eu estive hoje, é o bairro JK. 12 casas foram soterradas ali. No momento que eu estava lá, 5 mortos já tinham sido retirados, mas 16 pessoas, entre idosos e crianças, ainda estavam debaixo da lama, estão mortas ali, enterradas pela lama. E isso acontece numa área que todo mundo sabia que não podia estar ocupada. A Defesa Civil Municipal sabe que não podiam ter casas ali. Só que ninguém quer ter a conversa difícil de dizer para aquela família que ela tem que sair de lá. E não quer ter essa conversa porque também não quer pôr o dinheiro na política pública de construção da moradia. A gente tem que começar a priorizar o que é prioridade no Brasil e sair do jogo de empurra. Eu posso reclamar do governo federal que o projeto não anda, posso reclamar eventualmente de um governo municipal que não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Agora, eu como vice-governador do estado, tenho que ter um compromisso de colocar dinheiro em infraestrutura de urbanização e drenagem e em construção de moradia. Eu não gosto de falar popular, não, porque parece que a gente está diminuindo a qualidade da moradia que possa ser paga pelas pessoas que vivem na cidade. Se a gente não enfrentar esses 3 temas, drenagem, e entender que o clima mudou, entender que nós não podemos ocupar as margens dos rios, que elas têm que ser revegetadas, entender que a gente tem que tirar as famílias das encostas e colocar dinheiro público nisso, Dora, nós não vamos sair do outro lado nunca. Agora, não é se conformar, é ter responsabilidade com o dinheiro público, não é parar de fazer graça, colocar menos dinheiro em carnaval, menos dinheiro em festa, menos dinheiro em show e mais dinheiro em infraestrutura e em vida das pessoas. Governador Denise Campos de Toledo agora. Governador, boa noite. O senhor falou dessa questão política e de postura dos governantes de modo geral. Há um entendimento preventivo com prefeitos para se tentar melhorar a infraestrutura das cidades, evitar esses problemas, como o senhor mesmo citou. Essa região de Minas Gerais, ela tem muitas encostas, não é apenas o problema às margens dos rios. Então, há necessidade de um planejamento global para se evitar problemas nos vários estados e com o apoio do governo federal. O senhor vê um distanciamento político, uma dificuldade, porque nem todos os prefeitos são do mesmo partido, tem essa diferença com relação ao governo federal. O senhor falou de não ajuda do governo federal, mas há pouco nós colocávamos a matéria do vice-presidente Alckmin dizendo que vai ser concedido R$800 para cada pessoa que esteja desalojada em toda a região de Minas Gerais. Então, como é que se pode romper as barreiras políticas para fazer um trabalho efetivo? E até aproveitar para dizer que eu não tenho nenhuma reclamação a fazer do apoio que o governo federal dá no momento da emergência, viu, gente? Eu estou falando sobre falta de articulação política ao longo do tempo. Porque na hora da emergência, a solidariedade todo mundo tem com quem perdeu ali um ente querido ou perdeu a casa. Agora, por que as pessoas chegam a esse ponto? Porque faltou articulação antes disso. Então, a gente ficar pensando em política de remediar o desastre que já está feito, a Dora falou, né? O problema é que não tem cura, né? Que não tem solução, que é a morte que já está estabelecida. É chorar sobre o leite derramado, como a gente gosta de falar aqui em Minas Gerais. Nós precisamos de política estruturante. E para isso, a resposta vai ser sempre dos prefeitos que eles não têm dinheiro. E não é uma mentira, eles realmente não têm. Se não for a União e o Estado se juntando para construir essa solução, os municípios
especialmente os pequenos de Minas Gerais, são absolutamente incapazes de financiar por eles mesmos o tipo de infraestrutura que a gente tem de mudar num bairro como esse. Eu volto a dizer que está aparecendo na tela agora. Que condição tem um prefeito de dizer para uma população inteira que vive, às vezes 10, 15 mil pessoas que vivem num bairro desse, que elas têm de se mudar para outro lugar. É claro, a ocupação irregular, no caso de Minas Gerais, nas encostas, é uma ocupação histórica. A gente pode olhar, a cidade de Ouro Preto é uma boa demonstração, ela jamais seria permitida a ocupação como foi feita se ela estivesse sendo feita nesse século, porque é sempre em morro, sempre em situação muito perigosa. Mas o que a gente tem é que fazer com que o dinheiro chegue. Vou dar um exemplo rápido, né? Na bacia do Rio Doce, onde a gente teve o terrível desastre de Mariana, nós hoje temos investimentos para que esse tipo de cenas não se repita. E eu tenho razoável tranquilidade de dizer que daqui a 10 anos, as cidades que estão ali nas margens do Rio Doce, as que foram beneficiadas pelo acordo que nós estamos conduzindo, não vão ter esse tipo de situação mais. Mas e o resto do Estado? Nós vamos ter outros desastres, com outras indenizações, para poder ter políticas estruturantes. E aí eu volto a falar que é uma questão de priorização. O dinheiro não existe para fazer tudo, a gente tem que escolher o que fazer. Quando a gente escolhe fazer festa ao invés de fazer infraestrutura, nós vamos sempre colher esse tipo de resultado. E aí eu vou repetir, não estou reclamando aqui do apoio que o governo federal, que o governo municipal, que nós mesmos damos no momento da emergência. Nesse momento, até a população socorre, a própria população civil se organiza. Mas eu acho que a gente precisa de pensar um pouco mais no planejamento urbano do país, e ele está sendo negligenciado. A gente continua tendo população morando em situação que a gente em posições que a gente sabe estão condenadas para sofrer esse tipo de desabamento que nós vimos, soterramento que nós vimos acontecendo essa semana, e a gente não age porque sempre não tem o dinheiro agora, vamos fazer uma festa agora, depois a gente cuida disso. Será, gente? Será que a gente precisa mesmo? E aí eu vou voltar a falar das coisas que me incomodam, né? A gente precisa mesmo de 5 bilhões de reais em fundo partidário, a gente precisa mesmo desse volume de dinheiro em lei de incentivo à cultura estadual e federal. Será que a gente precisa mesmo das despesas que a gente faz hoje, enquanto esse tipo de coisa ainda acontece no país? Eu acho que a gente tem que voltar a discutir prioridades nesse país. Bom, governador, é claro que é complicado falar de política nesse momento, mas o senhor está em vias de assumir o governo de Minas Gerais, com a saída de Romeu Zema, numa eventual viagem do presidente Lula aí à região. Como é que vai ser a recepção de vocês nesse momento e se o senhor espera? O senhor acha que o presidente Lula deveria comparecer à região? Não sabemos se vai, mas ao que tudo indica, como ele fez em outras tragédias, deve ir, governador. Que ele vem assim, nós estamos falando de 30 mineiros mortos nesse momento, e infelizmente esse número pode chegar a mais de 60 por conta dos desaparecidos que continuam aparentemente debaixo da terra. Então eu espero que o presidente venha, é um momento de solidariedade necessária ao povo de Minas Gerais, ao povo de Juiz de Fora e de Ubá. É claro que eu espero do governo federal, como eu cobro do meu próprio governo, boa vontade na articulação para que isso não aconteça mais. E eu volto a dizer, ser solidário agora todo mundo será, mas a gente precisa garantir que ano que vem nós não estamos de novo chorando sobre as mesmas vítimas, os mesmos problemas, nos mesmos lugares, porque infelizmente isso é como zona de alagamento aqui em Belo Horizonte, como também em São Paulo, há isso, aquela placa, né, zona sujeita a alagamento, cuidado, mas não era melhor resolver o problema do alagamento ao invés de pôr a placa dizendo que a zona é sujeita a alagamento? Eu continuo me incomodando com isso e repito, enquanto a gente não tiver boas políticas de macrodrenagem e de revegetação das margens dos rios, nós não teremos solução para as nossas cidades e nós temos de reassentar a população que está em área condenada por conta de risco geológico. O caso dessas construções nos morros. O presidente Lula vem a Minas Gerais, será recebido muito bem e receberá as mesmas cobranças que eu recebo quando estou andando pela rua. Quando é que nós teremos os investimentos necessários para que esse tipo de desastre não aconteça mais? Vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, muito obrigado pela gentileza, por nos atender e volte mais vezes aqui na Jovem Pan em outras circunstâncias. Eu que agradeço. Muito obrigado.